Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, eu gosto sempre de falar, né? Boa noite para quem é de boa noite, mas também bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa ele vai ao ar ao vivo, mas ele tem vários horários dentro da net, né, do nosso canal 527, horários que você pode acompanhá-lo, horários alternativos, e estamos também no YouTube. E aí no YouTube você assiste na hora que você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? E o tema de hoje, né, a gente vai aproveitar, pegando carona com o Dia Mundial da Saúde. O que é saúde para você? Vamos falar hoje um pouco, né, de organização da saúde, seja ela pública ou privada, e vamos falar também sobre o condicionamento físico, o treinamento que nos faz também ter mais saúde. Né? Mitos e verdades de tudo isso aqui dentro do nosso BH Todo Dia. E para falar sobre esse assunto, eu tenho convidados, mas eu vou apresentá-los daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, vamos começar o nosso programa de hoje. Já de cara eu quero te lembrar do meu Instagram, para a gente se conhecer, bater um papo. Vai lá, ó, elias.sunshine. Sunshine mesmo, viu? Sunshine para todos e todas. O sol pode e deve brilhar para todo mundo. Agora, eu chamo a atenção também das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. Então, temos várias, mas eu destacaria duas aqui no início do nosso programa. Primeiro, o nosso Instagram. Vá lá no canal Viver Brasil, você vai conhecer um pouco dos bastidores do canal. As novidades, né? Temos fotos, imagens em movimento, né? Como é que se faz, o making off dos programas. E todo mundo gosta, né? Todo mundo tem curiosidade de saber como funciona uma televisão. Então vai lá, você vai ver que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, tá bom? E tem também, para você que nos acompanha, o nosso Twitter. E o Twitter tem sempre uma pergunta, uma enquete. E a pergunta dessa semana, vai lá e responde, ó. Comida de boteco é a melhor que tem? Ou como diria hoje, né? A melhor que está tendo? Sim ou não? Vá lá no Twitter, né, no @viver_Brasil e responda, participa, interaja conosco também lá. Combinado? Essa pergunta, né, essa enquete fica até sexta-feira, então até amanhã. Portanto, fique esperto e esperta para participar com a gente. Combinado? Eu começo sempre o programa dizendo que nós estamos no ar, né, no YouTube desde novembro do ano passado e desde o dia 10 de janeiro desse 2022 a gente está também na NET Claro, NET Claro TV, canal 9 ou 527 no HD. E aí nós vamos para várias cidades, né, daqui de Minas Gerais. Começando pela nossa Belo Horizonte, mas também a simpática e histórica Sabará. Um beijo para o pessoal que nos acompanha em Nova Lima, cidade muito charmosa. Duas cidades que são realmente potenciais econômicos muito grandes aqui na nossa região metropolitana, Betim e Contagem. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro, um abraço especial para Juiz de Fora. Temos também Vale do Aço com Ipatinga, Vale do Rio Doce com Governador Valadares. E não podia faltar o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Beijos e abraços para vocês aí acompanhando a nossa programação. E você que está no YouTube, aproveita o YouTube, nós temos um chat e ali você coloca o seu nome e de onde que você nos assiste, manda o seu recado, faz a sua crítica, sugestão. Vamos construir juntos, né, o nosso canal Viver Brasil. Combinado? E claro, né, você já conhece, mas é sempre bom apresentar o nosso BH Todo Dia, uma revista sobre Belo Horizonte. Traz cultura, comportamento, traz também negócios, tudo isso com personagens e personalidades da nossa cidade. E aí, aproveita agora para apresentar os nossos convidados. Eu começo por ele, que é promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio das Promotorias em Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Estou falando do Luciano Oliveira. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Elias? Muito boa tarde, né? Muito bom dia. Isso, essa confusão, né? Obrigado, viu, Luciano, pela presença. Muito bom. Ao lado do Luciano, tem um conhecido meu do basquete, né? E que eu mal reconheci, porque o cara tá em forma demais da conta, assim. Ele é preparador físico, né? Treinador campeão sul-americano de meia maratona, é o Heleno Fortes Ribeiro. Heleno, prazer te reencontrar. Pois é, Elias. Tá bem demais, cara, muito bom. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, isso mesmo. Pois Nossa, é, muito você era juiz de basquete, né? Eu tinha que falar assim, árbitro de basquete, Árbitro. Não sou juiz de basquete. Árbitro. Aqui, ó, o promotor sabia, é diferente, né? Árbitro de basquete, você era treinador, né? Treinador. Então foi muito legal. Passou muita raiva comigo, né? Não, até que não, Elias, até que você não, mas tinha uns seus colegas que davam trabalho. Faz viu? parte, faz parte. Muito bom, Heleno, obrigado pela presença, viu? Muito legal. Ao lado do Heleno, mais uma presença interessantíssima. Ele que é diretor médico da rede Mater Dei, formado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH,
e possui MBA em Londres, né? E trabalha, né, como especialista em gestão de negócios da saúde. Estou falando do Felipe Salvador Ligório. Felipe, obrigado pela presença. Obrigado você, Elias, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, né? A galera que aprende rápido. Isso aí, Muito bom. Um prazer. Felipe, vou começar contigo, Claro. né? Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com Belo Horizonte. Você nasceu em BH, como é que é um pouco a sua história com a nossa cidade? Acho que a minha relação é carnal, né? Eu nasci em BH, nasci no Mater Dei, né? A família toda, assim, tem uma história grande com o Mater Dei. Nasci em Belo Horizonte, fui crescido e criado aqui, e mesmo com várias experiências fora, já morei em algumas outras cidades do Brasil, e a vontade de voltar para BH era muito grande. Então eu tenho uma relação muito forte com BH, realmente. Quando você fala assim, a vontade de voltar para BH, né? Tirando o pão de queijo, né, que é nosso, Sim. O que te fazia voltar? O que você sentia saudade assim de BH? Eu acho que tem vários motivos, assim. Primeiro, acho que a família, acho que BH lembra muito assim, a família, né? A gente vive muito com a família, acho que isso é um ponto forte de nós mineiros. Eu tenho uma história muito profunda também com a terra, né? As terras de Minas, então com fazenda. Desde sempre fui criado em fazendas, então é uma coisa assim que às vezes a gente não percebe em outros estados e que é muito forte. E acho que tem uma característica... Quando a gente sai, sente falta, né? Sente Essas falta. coisas que são básicas, assim, Sente né? falta. E é uma característica que, assim, você não precisa de ir muito longe para estar perto da terra. Boa, então, isso. acho que isso, BH tem essa característica interessante. E acho que um outro ponto é o que você falou aí, que a gente não pode deixar de comentar, que é a comida de boteco, né? Acho que é mundialmente conhecida e que, certamente, a comida mineira, acho que merece um destaque. Bom, aí você me deu a deixa, você vai ter que me falar. Algum boteco de destaque, assim, que você goste mais? Como é que é? Eu Alguma acho que região? tem vários. Eu acho que a própria região onde a gente está aqui, né, o Sion, Anchieta, acho que tem um ponto fundamental. Eu acho que o próprio Mercado Central, acho que tem alguns botecos interessantes, né, sem querer desmerecer um ou outro. E essa região ali do Barro Preto também, acho que tem coisas interessantes. Mercado Central, tomar cerveja ali em pé não te incomoda? Não me incomoda nem um pouco. Eu acho que Aquela é o copo falação. sujo que a gente fala, né? Acho que isso que traz Isso é o nosso, aspecto não tem jeito, mineiro, né? Porque isso a gente não encontra em outras cidades, não encontra em outros locais. Tem sim questão do boteco, mas às vezes você até um decepciona, pub, né? Você fala, vamos pro boteco, você vê que é um bar, não é um boteco. Então, Ou é um acho pub, que, né? Muito arrumado. tem o né? Bar do Antônio, né? Que acho que tem um destaque interessante, que tem essa questão de ficar em pé também. Acho que é legal. Legal, Felipe. Agora, Felipe, você vai me ajudar. O Heleno está Claro. aqui. Olha para ele, né? Nós conversamos um pouco aqui. Você diria que ele é de Belo Horizonte, ele vem de fora, é do Rio de Janeiro e tal. De onde é o Heleno, hein? Eu acho que é mais perto do Rio, eu diria, assim. Juiz de Fora? Mais Será? perto do Juiz de Fora. Tem, né? Garoto, né? Da praia e tal. E aí, Heleno, vamos lá. Felipe acertou ou não? Não, ele errou. Poxa. Mas deve ser por causa da minha cor, Bronzeado, e essa tudo. coisa de né? atleta, né? Não, a minha história é o seguinte, eu nasci em Belo Horizonte, né? E com 1 ano e 8 meses, meu pai teve uma bolsa de doutorado, foi estudar em Minneapolis, né? Puxa, nos Estados Unidos. Nos cara. Estados Unidos. Uhum. Aí nós ficamos lá 4 anos e meio. Então eu voltei com 6 anos e meio, né? Então eu não passei a minha infância aqui, né? Essa primeira parte da infância. Uhum. Né? Então foi uma coisa até que naquela época era muito difícil, né? Então assim, eu estava começando a plantar as raízes lá fora, então uma cultura completamente diferente, não é igual hoje, você não tinha internet, você não tinha nada disso. E quando eu cheguei para cá, eu falava mais inglês que português, então isso Normal, foi muito estranho, né? Quando eu entrei na escola... Nossa, você deve ter sofrido, hein? Não, sofri, as pessoas me olhavam esquisito, eu tinha um sotaque muito carregado, mas assim, como a gente não tinha nenhuma relação, né? Era difícil você manter o inglês, porque ninguém conversava comigo em inglês, não existia, as escolas de inglês eram só para adulto. Isso. E criança, entrar numa escola de inglês, eu ia ficar muito... Não tinha escola de inglês para criança. Para criança que falava, que tinha Isso. fluência. Uhum. E aí eu estudei no Alcinda Fernandes, e o primeiro ano foi muito difícil, né? Minha mãe falava que assim, eu chegava em casa muito triste, porque era uma vida completamente diferente, né, de lá para cá. Mas aí com pouco tempo também, eu sou muito bem adaptável às coisas, né? Então... E criança também tem isso, né? Tem. Criança Tem isso. se vira bem, né? Se comunica de um jeito diferente também. Sim. Não é? E aí tudo era perto, né? Eu sempre morei aqui no Sion, eu morava na rua Califórnia, e o Alcinda Fernandes era aqui na rua Grão Mongol, era uma escola pequena, que depois cresceu e tudo. E então eu fazia tudo a pé, eu lembro aqui do Santa Doroteia, então eu fui aos poucos fazendo as minhas raízes aqui. Naquela época a gente tinha
a cidade permitia mais de você fazer coisas ao ar livre, né? Então a gente brincava mais ao ar livre, então andava de bicicleta. Eu lembro que a gente descia de carrinho de rolemã lá da rua, Califórnia, lá de cima até lá embaixo. Imagina fazer isso hoje. Não, hoje é impossível. Eu não conseguia fazer isso naquela época. Muito então legal. era muito. Então assim, eu tive uma relação com a cidade muito sólida. Eu ia para o clube a pé. Isso. Né? Mackenzie, eu com 10 anos, 11 anos de idade, eu voltava às vezes a pé, de bicicleta. Hoje, qual pai que deixa a criança fazer isso? Né? E aí minha relação lá com o clube, eu cresci, fui jogador de basquete lá no Mackenzie e tudo. Então isso foi solidificando, eu fiz grandes amizades no esporte, né? E na escola também, então assim, e nunca mais saí daqui. Heleno, quando você sai, seja trabalho, para viagem, para passear, alguma coisa, o que você sente falta de Belo Horizonte? Belo Horizonte, uma coisa que eu acho, primeiro o clima daqui, né? Eu gosto muito do clima de Belo Horizonte e eu acho que o Felipe falou, que é interessante, Belo Horizonte parece... ele falou em termos de família, mas Belo Horizonte você conhece todo mundo. Os lugares que a gente frequenta passa a ser assim, aquela frase que a gente escuta, Belo Horizonte é uma roça iluminada. Isso. Né? Então, todo mundo vai para o mesmo lugar, né, da moda. Todo mundo conhece todo mundo. Então, hoje a gente corre muito no Belvedere. Eu chego no Belvedere, eu te falo que é praticamente impossível de eu correr numa rua ali e não cumprimentar ninguém. Não cumprimentar ninguém. Né? E é capaz de eu ir nos bares sempre ver alguém conhecido. Verdade. Né? Isso é um perigo também, você não pode falar mal de ninguém. Belo Horizonte que chega, sem WhatsApp, chega rápido. Né? Né? Então isso gera um clima muito familiar com a cidade. Com a cidade, né? E é difícil até de definir isso. Né? É difícil de definir isso, coisa que talvez em São Paulo você não tenha. Né? Apesar da cidade ter crescido, você acha que ela não perdeu isso? Olha, a cidade cresceu, mas eu continuo frequentando os mesmos lugares. Que ótimo isso. Eu continuo na Zona Sul aqui, frequentando os bares aqui, essa região aqui. Então, dificilmente, eu vou às vezes a Pampulha, quando vai ter um jogo no Mineirão, ou quando tem uma corrida. Ou um treino esporádico lá, né? Mas normalmente eu fico muito mais aqui. Você gosta, né, de ficar no lugar onde você reconhece, né? Boa. Que você reconhece. Sim. Muito bom. Heleno, você vai me ajudar. Luciano, será que ele é de Belo Horizonte, veio de fora? O que você acha? Vamos lá. Ué... acho que ele é de Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Vamos lá. E aí, Luciano? A resposta está parcialmente correta. Na verdade, assim... eu acho que está errada essa resposta, mas o Luciano é gente boa. Vamos lá, Luciano. Na verdade, Elias e meus colegas, eu nasci em Goiânia, mas por circunstâncias, meu pai era servidor público lá, mas desde os 3 anos eu moro em Belo Horizonte. Então, uma vez que eu fui... vim muito cedo. Uma vez que eu fui estudar fora de Minas, o pessoal brincava que eu tinha nascido no lugar errado, né? Enfim. Então, sou belo-horizontino, sou mineiro, minha família é do interior de Minas, da região da Zona da Mata, sou cruzeirense. Então, minha relação com a cidade de Belo Horizonte ela é muito próxima, né? Fui criado no bairro Esplanada, aqui em Belo Horizonte, então... Isso que o Heleno falou, de jogar futebol na rua. Ficar na rua até mais tarde, né? Estudei na escola pública, da pré-escola até mestrado, doutorado. Então, assim, tem uma relação muito grande com a cidade. Vivi isso que ele colocou, de andar de bicicleta, de ir para a Mata da Baleia, né? Nossa, olha só que lembrança, hein? Hoje isso é muito difícil, né? Mas, então, assim... Belo Horizonte tem isso que foi colocado aqui, né, de ser uma cidade familiar, de todo mundo se conhecer, de você também ter essa relação com determinadas regiões da cidade, né, no meu caso a Zona Leste, a região hospitalar e tal, tem uma relação muito próxima, né, vocês falaram do Mackenzie, eu com a CM, então, enfim, sim, é isso legal. mesmo. E no Esplanada era a casa onde vocês moravam? Morava em casa, então tinha aquela coisa de colocar... na rua as 2 pedras de cada lado para fazer o gol e jogar futebol, era isso, né? E todo mundo se conhecendo, né? Realmente você pegava o ônibus para ir para o bairro, você conhecia aquelas pessoas que estavam ali dentro do ônibus. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tinha isso, o trocador e o motorista conheciam a gente também, não é? É um negócio interessante, então também não podia fazer bagunça demais, né? Luciano, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Eu sinto falta exatamente disso, dessa convivência, desse carinho, porque por melhor que a gente seja recebido, eu vou falar principalmente fora do Brasil, né? Eu fiz doutorado em Portugal, uma cultura muito parecida com a nossa, fui muito bem recebido lá na Universidade de Coimbra e tudo, mas a gente sente falta desse calor, né? Na carreira, eu trabalhei, né, como promotor de justiça no interior de Minas, aí já é mais facilitado. Nossa, é muito diferente, não é?
É um pouco diferente, mas assim, você tem essa coisa da hospitalidade do interior, sente falta da vida urbana. Então, assim, fora do Brasil, né, o que a gente sente falta de Belo Horizonte, exatamente isso, desse acolhimento que a gente tem, né, dessa vivência, e do interior para a capital, um pouco dessa movimentação, né? Ou seja, Belo Horizonte é uma grande cidade com cara de interior. Muito legal isso. Quando você foi para Portugal, você sentiu falta do interior, né, da coisa interiorana de Belo Horizonte. Quando você foi para o interior, você sentiu falta da coisa urbana de Belo Horizonte. Pô, Luciano, muito boa essa resposta, viu? Agora o boteco. Você vai ter que se definir. Foi Mercado Central, daqui a pouco o Heleno vai falar o boteco dele e o seu preferido. Eu vou falar lá do Esplanada, né? Lá do Bar do Silvio, né? Que é também da comida de boteco, né? Tem o Bar dos Jipeiros lá também, mas eu vou ficar com o Bar do Silvio, né? Quem está assistindo a gente aí, que é da região, vai saber. Boa, muito legal. Heleno, e o seu boteco? Nossa, são vários. Apesar disso aí, eu tenho como é que eu falo? Um conflito, porque como eu sou atleta, então o atleta é do dia. Né? Mas eu também gosto da noite. Então eu gosto da noite. Então quem me conhece sabe disso. Poxa, gostava muito, não tem mais esse bar, mas o Bar da Dalva, ali no como é que fala? Ali perto ali da praça. ABC. Isso, da Afonso Pena ali. Bar da Dalva. O bar ali que tinha um chorinho, né? No Bar da Dalva, né? Bom. O Bar do Antônio, ele também tem um petisco gostoso, né? E tem os bares ali no Santa Teresa também que são muito charmosos, né? Isso. Legal. Tá bom. Mas a Dalva foi ótimo, né? Porque a coisa da música com o bar, que é uma coisa nossa também, né? Do músico que toca na noite, essa coisa toda. Muito bom. Agora nós vamos entrar um pouco no nosso tema, né? Vamos para a saúde. E aí, Felipe, eu queria começar contigo. Claro. Quando assim, saúde, você é formado em medicina, mas pela sua experiência, pela sua formação, talvez saúde seja um conceito mais amplo. Assim, o que é saúde para você? Eu acho que se eu fosse resumir, né, talvez de uma palavra, acho que saúde é o equilíbrio, sabe, Elias? Muito se fala hoje na saúde emocional, na saúde mental e na saúde física. Então, eu acho que, de modo geral, assim, acho que a saúde é você ter um equilíbrio entre os três principais grupos. Então, você está bem consigo mesmo, né, em relação ao esporte, ter um corpo que traga essa saúde física também, e ao mesmo tempo tendo uma saúde mental muito boa e emocional, com sua família, com seus amigos. Então tem um pouco o equilíbrio entre esses três grandes grupos, né? Felipe, você acha que a gente, né, o Brasil, nossa sociedade, deixou de lado um pouco essa saúde mental e emocional? Eu acho que na pandemia a gente teve alguns problemas. O bicho pegou, né? Eu acho que o bicho pegou pelo próprio isolamento, né, Elias? Eu acho que a gente passou por uma fase aí em que talvez a condição humana não estava preparada para isso. Eu acho que o ser humano é um ser sociável. É o que talvez nos diferencie dos outros seres animais, né? Então acho que essa interação ela é fundamental. E durante a pandemia, pelo desconhecimento, às vezes pelo incerto, a gente ficou um pouco afastado, um pouco recluso, né? Com esse distanciamento social, que era importante no primeiro momento, sim. Eu acho que foi fundamental, sim, claro, mas acho que isso trouxe outras repercussões que agora está na hora da sociedade voltar e resgatar um pouco disso. Legal. Heleno, o que é saúde para você? Poxa, eu gostei muito do que o Felipe falou, né? A questão do equilíbrio, mas eu vou enfatizar também na parte do social, né? Que a pandemia mostrou muito isso para a gente, como a importância da gente ter a socialização, né? As pessoas, o ser humano é um ser que precisa de outras pessoas. Vocês todos falaram isso quando falaram de Belo Horizonte. Basicamente, vocês falaram das pessoas, dos bairros, né? Sim. E trazendo, por exemplo, para o meu lado da atividade física, vamos dizer assim, que a gente ficou aí 2 anos sem ter corrida, sem ter eventos de rua. E não é a mesma coisa você chegar... Eu corri durante esse período todo, eu continuei praticando, correndo sozinho. Agora é completamente diferente. Se você virar para mim e falar assim, Heleno, você vai fazer hoje uma maratona, só eu sozinho, vou lá na Pampulha, dar 2 voltas e mais 6 quilômetros, correr sozinho. É completamente diferente se eu estiver imerso numa maratona no Rio de Janeiro, que você tem lá 10 mil pessoas. Legal, né? isso A energia, a energia das pessoas, né? A energia positiva que tem. Então, eu coloco muito no lado social. Eu vejo, né, a importância de você ter a saúde física, a saúde mental, né, emocional, ter esse equilíbrio, mas principalmente a parte social. Boa. Né, da gente. Luciano, e aí? O que é saúde para você? Bom, eu não combinei com meus colegas, não, mas de fato, né, como o Felipe colocou, né, desde a antiguidade, na realidade, que se fala em saúde como equilíbrio, né, equilíbrio
da pessoa, equilíbrio de si com o ambiente. E a OMS fala exatamente isso, né, da saúde física, mental, social e já até espiritual, né, independente de crença, o ser humano ele tem um lado também espiritual. Então eu vejo saúde dessa forma e chamar atenção também, né, nós estamos aqui hoje no Dia Mundial da Saúde, a OMS está falando aí nosso planeta, nossa saúde, chamar atenção além da sociedade saudável, que é um pouco o que o Heleno colocou, desse equilíbrio com o meio ambiente, né, de nós buscarmos, lembrarmos disso, né, hoje está na capa do Portal UAI que o estado de Minas Gerais é aquele que nos últimos 10 anos teve o maior número de desastres naturais. Então, saúde é equilíbrio, saúde é pensar no indivíduo, na coletividade, e saúde é pensar em todos, né? Nós tivemos aí na pandemia a importância do SUS, né? De que todas as pessoas sendo tratadas de forma igual, de acordo com a sua necessidade, dependente da capacidade de pagar pela vacina ou pelos cuidados médicos. E, como diz um economista que ganhou o Nobel, o Angus Deaton, ganhou em 2015, é não deixar ninguém para trás. Né? Todos importam, a gente não pode deixar ninguém para trás. Muito legal, muito bom se lembrar da questão da vacinação. Pensar que teve gente que até pagou por vacina antes, né? E não era vacina. Então, muito importante. Eu acho que tem um ponto que eu gostaria de acrescentar no Luciano aí, que eu acho que é essa questão do ambiente, sabe? Eu acho que é uma coisa que lembra muito BH e que eu senti que todos falaram de uma certa forma, né? Eu acho que BH, né, apesar de alguns problemas, a gente consegue ainda preservar isso. Então, a questão do esporte. Eu pratico bike, né, então é muito fácil sair de casa, você está a 10 minutos de várias trilhas, que é considerado, às vezes, a meca para quem pratica esse esporte. E você não encontra isso, às vezes, em outras cidades, às vezes em outras capitais. Então, acho que tem essa questão do equilíbrio, né, em Belo Horizonte, de você ter a parte... toda a parte moderna, toda a parte que a gente precisa realmente numa cidade, mas ao mesmo tempo você tem também um recurso natural ao lado, que você pode, inclusive, trabalhar a sua saúde nisso, né? Então acho que é bem legal. Muito bom o que você falou. Geralmente, a gente que mora em Belo Horizonte tem uma terrinha, entre aspas, né? O mineiro, quando fala terrinha, você tem que ficar bem atento. Pode ser um terrão. Mas tem uma terrinha, um sítio, um lugar onde a gente põe o pé no mato, no chão, nem que seja no quintal da nossa casa. A gente sente falta disso. Muito legal o que o Felipe falou. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia. Valeu!